Saudações a todos e todas em mais uma edição do Direito à Cidade. Agora, hoje estou com o editor do Muvuca Brasília, o amigo João Negrão, jornalista, longos anos de jornalismo independente, democrático e que traz uma visão crítica da sociedade, nas questões políticas e culturais também. João, antes de eu passar a bola para você, passar a fala, eu recentemente estava lendo um livro falando sobre da Emília Viotti, uma historiadora, falando sobre o STF, sobre a importância do STF ao longo da história do Brasil, que é uma instituição republicana, criada ali com a proclamação da República, seguindo o molde de outros países, mas foi criado o STF. E que por mais que o senso comum às vezes fale que o STF tem burlado a lei, tem servido interesses particulares, isso são questões que a gente tem que também debater com franqueza, mas o STF ele tem em momentos importantes, inclusive onde a liberdade é ameaçada, defendido a democracia. Não é? Então, uma figura que muitas vezes advogou ali ao lado do STF foi o Rui Barbosa, não é? Garantindo as liberdades individuais, os direitos humanos. Não é? Hoje eu vejo pessoas falando que direitos humanos, tem que acabar com os direitos humanos, que a violência os direitos humanos têm promovido, têm sido aliada da violência, do caos, do medo que a população vive. E eu acho interessante, eu estava conversando com os estudantes recentemente, que toda vez que a gente toma uma decisão com medo ou com ódio, a decisão não é uma decisão racional, não é uma decisão... E a gente tem vivido isso, Pessoas são eleitas por medo, pessoas são eleitas com discurso de ódio e as instituições estão sendo atacadas, E depois que eu li essa obra da Emília Viotti, eu tomei um posicionamento influenciado pela boa escrita, pelas boas fontes dela, que o STF é uma instituição que representa também a democracia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas você é advogado, Então você tem muito mais conhecimento sobre o STF. Eu vou falar um pouco como cidadão, um pouco como espectador, como jornalista, que inclusive já cobriu o STF há alguns anos. Eu acho que sim, o STF, como a representação máxima do judiciário, que é um dos pilares da República, o tripé aí das democracias modernas, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um cumprindo sua função. O judiciário, ele de fato, essa autora, ela tem uma posição importante, essa visão que ela tem. Eu também concordo com ela, concordo com você, mas a gente não pode deixar de ser crítico em relação ao STF, que em alguns momentos cruciais da história da nossa democracia, do nosso país, o STF, ele no mínimo ele se acovardou. E esse acovardar, a gente pode até falar um pouquinho mais para frente o que significa nesse atual momento esse acovardamento. Eu digo no mínimo acovardou porque na verdade, se você pegar os poderes, e você como historiador sabe muito mais que eu sobre isso, se você pegar os poderes, eles são representações de classe. E as classes, a elite, ela historicamente dominou durante a história do Brasil e grande parte da história mundial, ela dominou as elites, os grandes capitalistas, mas em outros momentos os senhores feudais, em outros momentos outras classes dominantes, sempre dominaram a estrutura do Estado, e dentro da estrutura do Estado, mesmo que você na concepção republicana, você estabelece que existe uma independência entre poderes, mas você tem um poder ali invisível, que é esse poder da elite, o poder do grande capital, que está com as suas cordinhas fazendo essa manipulação de todos os poderes, e a gente está vendo muito isso claramente no Brasil. E o STF, ele se insere nisso, com uma situação um pouco mais, ao meu ver, grave no sentido de que essa elite, ela se apodera com muito mais força sobre o judiciário por algumas razões.
A primeira delas é a falta de um controle popular. Né? Uhum. Então, se você tem o executivo, você tem eleição. Principalmente da população mais pobre, né? Exatamente. Se você tem o judiciário, você tem eleição. Em tese, o legislativo. Você tem o legislativo, você tem eleição. Uhum. Você tem debate, né? Você tem controles, né? Você tem estrutura fazendo controle. É interessante, desculpa interrompê-lo, mas quando você fala, por exemplo, do legislativo, e eu estava conversando com esse grupo de estudantes, que é interessante, os empresários, pessoas que têm poder econômico e poder político, né, que no nosso país são muito ligados, então eles não viram as costas para a política, né? E a população mais pobre, às vezes o cidadão dito comum, mediano, às vezes ele olha e fala assim, olha, político é tudo igual, não me interessa a política. E ignora isso, é uma falta de emancipação política. Eu estava lendo Paulo Freire, e o Paulo Freire, uma biografia recente saiu sobre Paulo Freire, e o autor fala que o Paulo Freire ele defendia o seguinte, a emancipação do trabalhador. Ele falava assim, que se o trabalhador fosse emancipado com conhecimento, autônomo, crítico, tivesse domínio das coisas, né? Não só do seu convívio, mas das outras coisas que estão em volta que às vezes ele não tem conhecimento, como a política, ele vai educar melhor o seu filho e aí vai acessar hoje, vai fazer um controle social, hoje nós temos um portal de transparência, hoje, né, e vai exigir isso. Mas o que acontece? A população mais pobre muitas vezes vira as costas para a política. E eles deveriam, né, eu me incluo também nisso, justamente ter um engajamento político para que a gente fizesse um controle efetivo social. Não é? E o STF às vezes vai por esse lado também. Né? Então, você tocou no ponto, eu ia falar do STF, mas eu acho que está pertinente no que você falou, dessa descrença política da população, principalmente da população mais pobre. Historicamente, sempre se investiu nisso. Desde a nossa história, sempre se investiu em manter essa classe mais baixa, que os marxistas chamam de proletariado, que os social-democratas, como os petistas, chamam de trabalhadores. Tem gente que chama de povão, enfim, cada um tem uma denominação, mas você tem uma grande massa, né, que é aquela base da pirâmide, que ela está submetida brutalmente à dominação política, que você já mencionou aí, né? A dominação econômica, e agora com um peso devastador, devastador, a gente vai ter que atentar muito para isso que está acontecendo, é um peso devastador da dominação ideológica. Eu assisti e reassisti o filme Liberdade Hackeada, não sei se você chegou a ver, ainda não. Que mostra os mecanismos que foram usados na eleição de Trump, na eleição da retirada da Grã-Bretanha da União Europeia, da eleição em Trinidad e Tobago e na eleição no Brasil e em outros lugares, o uso maciço de mecanismo de manipulação de dados, de controle de dados pessoais para você conquistar mentes e corações, para uma conduta ideológica de se alinhar a forças políticas e candidatos. Né? Então a eleição do Bolsonaro foi exatamente isso. A eleição do Trump, o filme mostra que você tem lá não sei quantos milhões de eleitores, a população dos Estados Unidos parece que chega a 300 quase 400 milhões. Quase 400 milhões, então tinha aí cerca de 200 milhões. Olha só, 200 milhões. Eu estou falando grosso modo, eu não sei o número exato, né? Mas se tem 400 milhões, tá. Mas o filme coloca isso, mas eu não me lembro exatamente qual o número. Mas são milhões, né? Cerca de 2 centenas de milhões de pessoas. A empresa que fez esse trabalho, a Cambridge Analytica, capturou os dados individuais de todos os eleitores norte-americanos, mas não só eleitores, eu acho que avançou mais do que os 200 mil, porque você pegou uma grande... Você pega famílias inteiras. Exatamente, porque ali tem adolescentes, você não sabe até que ponto vai o desdobramento. Exatamente, então pegou todos os dados dali, principalmente do Facebook, mas também Instagram e WhatsApp e todas as redes sociais,
pegou aqueles dados e foi direcionando informações para manipular a cabeça daqueles eleitores, no caso propriamente na campanha norte-americana contra a Hillary Clinton. Então você tem hoje, a gente falou da Cambridge Analytica, mas você tem outros mecanismos. Na campanha de 2010, a reeleição do Lula, veio um indiano para cá e fez um estrago, né? Na campanha de reeleição de Dilma também teve a eleição e reeleição. Enfim, não alongando nessa questão, olha, voltando à questão da dominação ideológica, se lá atrás você tinha a indústria cultural, né? A indústria cultural ela é uma coisa tão poderosa que hoje você não tem um filme norte-americano que ele não traga um valor norte-americano. Seja a imagem de uma bandeira, seja o hino cantado, seja o 4 de julho, seja o Halloween, seja a Ação de Graça, e sem falar nos artistas, sem falar na música, não estou falando de cinema, né? Sem falar na música. Então você tem isso que é o que nós chamamos de neocolonialismo. Que não deixa de ser um autoritarismo que entra de forma silenciosa. Exatamente. Inclusive, se antes, só para concluir essa fala sua, se antes você tinha o autoritarismo pelas botas dos militares, os fuzis, a repressão violenta, você tem essa dominação ideológica, né? que impede as pessoas de raciocinarem, de verem. Né? Então, na época da ditadura, tem gente que fala, não, mas não teve morte, não teve prisão, não teve assassinato, não teve exílio. Mas por quê? Porque existia uma brutal censura. E um revisionismo baseado muitas vezes em fake news. Exatamente. E que, bem trabalhado, com marketing, com pessoas pensando isso, que vão convencendo. É interessante isso porque nós tivemos, você falou da Dilma, do Lula, e nós tivemos assim, a democracia, se você for analisar dentro do Brasil, sempre foi uma coisa frágil e ao mesmo tempo não é uma constante no nosso país, né? Essa atual democracia que vivemos é uma coisa nova e um período relativamente longo, não é? Comparado a outros momentos e como eu falei, na história do Brasil como um todo, e que elas têm a vida longa, na verdade. E aí eu estava lendo poemas do Bertolt Brecht, que ele fala de 1918 mais ou menos a 1953, ou um pouco antes, é um recorte, é um livro de poemas, e ele fala, quando os fascistas chegarem ao poder, agora eu não me recordo exatamente o título, é um poema muito extenso, e ele falando da Frente Vermelha, né, ele tinha um posicionamento de esquerda, não me recordo agora se era ligado a algum partido comunista de forma orgânica, mas ele falava que o nazismo foi chegando na Alemanha, né? Ele é alemão, o nazismo foi chegando e a classe trabalhadora foi abraçando também. Exatamente. Não é? E eles, que eram a oposição, eles falavam assim, onde erramos? Será que acertamos? Não é? E ao longo do poema, quando chega no final, ele fala assim, eu achei muito interessante e muito pertinente ao espaço que é o direito à cidade. Ele falava o seguinte, assim, que chamava os sociais-democratas e outras pessoas que eram contra o fascismo daquele momento, e ele falava assim, olha, venham conosco, e aí eles respondiam, nossas lideranças falam que a gente não pode combater o vermelho com o branco, né? E aí logo depois, no final, assim, na última parte do poema, ele fala o seguinte, ele fala que agora eles vêm, né? Hoje nós vemos os sociais-democratas abraçando a frente vermelha, né, que ele fala naquele momento, e no final ele fala assim, hoje os nazistas não podem andar mais pela rua sozinhos e tranquilos como andavam antes, né? As ruas são nossas, né? E ele falando de debates nos bares, em espaços públicos, né? As ruas são nossas já que eles tomaram nossas casas. E assim, para não alongar muito, que a proposta é um momento reflexivo. Mas a conversa está boa. A conversa está boa, mas eu vejo isso, assim, a gente tem que fugir desse maniqueísmo, desse sectarismo, não é? Que ao mesmo tempo que o regime militar, quando acabou o período da ditadura militar e que não houve uma catarse, né, no sentido de expor, de falar todas as violações de direitos humanos que ocorreram fossem resolvidas, né? Outros países da América Latina fizeram isso, o Brasil não fez. A esquerda também
eu vi muitas críticas da esquerda, porque quando foi 64 houve várias formas de resistência, né? O PCdoB tentou a guerrilha armada e outros movimentos. O PCB, eles foram acusados de revisionistas porque não abraçaram, achavam que não era o momento para aquilo, que seria um erro, inclusive estratégico, não é? Mas a esquerda, ela, como todas, várias frentes, os democratas, pessoas de direitos mais ligadas à social-democracia, deveriam ver que o direito humano é um valor humano, né? Uma coisa humanística mesmo, né? E que a gente não pode agora abrir mão dos direitos humanos, porque os direitos humanos não se referem à esquerda ou à direita, mas se referem a um valor civilizatório dos seres humanos, de respeitar, não é? Então, o que eu acho mais grave é isso, é porque quando a gente está nesse discurso de ódio, quando a gente está nessa sociedade polarizada, os direitos humanos são colocados como vilões. Vilões, exatamente. Eu achei interessante você falar isso, Alex, porque eu acho que nós, da esquerda, eu sou uma pessoa de esquerda e fala para os quatro cantos. Fala para os quatro cantos, não tem. Eu acho que isso não atrapalha a minha atividade profissional como jornalista. Eu tenho lado, e eu acho que jornalista tem que ter lado. Não existe o isentão. O isentão está tomando um lado, né? Mas eu queria falar sobre essa questão de direitos humanos, porque, na minha visão, um dos erros da esquerda, ou dos democratas, porque a gente fala muito na esquerda, né? Mas a gente esquece, por exemplo, de analisar, não querendo fazer muito parênteses, que o PT não é um partido de esquerda. Né? A gente vai achar que é um absurdo eu estar falando isso, que o PT não é um partido, mas não é um partido de esquerda, do ponto de vista da essência política e ideológica do PT, ele é um partido social-democrata. Né? Dentro do PT existem grupos de esquerda. O PT tem várias facções, né? Tem grupos de esquerda. Mas ele, como partido, como construção partidária e concepção ideológica, ele é um partido social-democrata. Certo? Ele é centro-esquerda no máximo. Né? Mas, enfim, então eu estou dizendo isso porque a gente sempre fala esquerda, mas você tem os partidos de esquerda, você tem os partidos social-democratas, você tem os partidos que são liberais, e todos esses partidos que têm uma visão humanística da sociedade civilizatória defende os direitos humanos. Quem não defende os direitos humanos é uma pequena minoria de malucos, de retardados que não sabem o que significa direitos humanos. Você tem todo o ordenamento jurídico nacional, a própria Constituição, você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem lá atrás a Declaração de Independência dos Estados Unidos, você tem a declaração, você tem da Revolução Francesa, você tem lá atrás na Inglaterra, você tem lá no Oriente Médio o próprio Código de Hammurabi, que era um avanço em relação, eu falo, dente por olho, ele, do ponto de vista histórico, ele era um avanço. Né, o código. Para nós é um grande absurdo esse código. João, só para concluir aqui essa parte, eu falo muito também, né? Então, qual é a questão dos direitos humanos que a gente não consegue resolver? A gente não está conseguindo, Alisson, explicar o que é direitos humanos. E os fascistas, eles trabalham muito bem isso de uma forma deturpada, mas ela é simples, entra na cabeça da pessoa, de que quem defende direitos humanos está defendendo bandido. Porque em várias situações, os grupos de direitos humanos vão defender a pessoa humana. Não é porque a pessoa cometeu um crime ou supostamente cometeu um crime, porque tem muitos casos de inocentes, a polícia não tem que bater, a polícia não tem que torturar e a polícia muito menos tem que matar. Né? Por quê? Aí só, não querendo alongar, se você pega a situação dos policiais que realmente sofrem, que os policiais estão exercendo uma atividade de muita periculosidade, suas vidas estão sendo expostas ali, mas um policial, antes dele ser um ser humano também, ele é a representação do Estado. Ele é a figura do Estado, assim como o médico do serviço público é a figura do Estado, assim como o professor é a figura do Estado. E se o Estado
por suas representações ou por suas instituições, estão desrespeitando os direitos das pessoas, a gente tem que se rebelar contra esse desrespeito de direitos humanos. Então, essa explicação, estou tentando passar um resumo aqui, é muito simples, mas nós, do campo democrático e progressista, não estamos sabendo fazer essa defesa. João, muito obrigado pela participação e até uma próxima. Eu só confesso que eu estou achando estranho, né? Eu estou sendo entrevistado aqui, né? Mas muito bom, é uma honra. Alisson, aliás, é um grande amigo, um colunista, um pensador importante, professor, historiador, advogado, militante dos movimentos, né, de defesa dos direitos humanos, do direito achado na rua, né? Vamos lembrar aqui do direito achado na rua, do direito da cidade, exato. Mas o seu Zé Geraldo, né, que é a nossa inspiração, né? Exato, nossa base teórica e prática. Prática e emocional. Exatamente. João, obrigado.